conhecimento para conhecedor, eu saio de um relacionamento raso com Deus. Eu não estou falando o quanto que eu entendo, mas o quanto a Bíblia me compreende. Ele tem o desafio de obedecer, então eu preciso dar crédito. E ele creu tanto que ele esperou desenterrar planos que você deixou no passado. As coisas que pareciam estar mortas, elas vão reviver. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para desfrutar mais uma porção da palavra de Deus, porque, na verdade, todas as vezes que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós necessariamente precisamos ser confrontados por ela, porque nós precisamos nos sentir desafiados a crescer um pouco mais na palavra do Senhor e no Senhor dessa palavra. E você que tem sido abençoado com essa palavra, você tem sido motivado, você tem se sentido desafiado, eu queria dizer para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se lá no nosso canal, divulgue esse canal para que outras pessoas possam ser abençoadas, né? Põe lá o sininho, aciona lá o sininho para que você possa ser notificado, nos segue nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, né? Divulgue este canal para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Amém? Eu gostaria de conversar com você hoje a respeito de uma verdade da palavra do Senhor que vai, às vezes, de frente, como eu falei, vai nos confrontar quanto à nossa prática de fé. Nós precisamos de desenvolver um relacionamento com Deus e com Sua palavra, onde esse relacionamento ele venha gerar vida em nós e a partir de nós. Nós temos vivido dias onde convicções como quem somos em Deus, quem Deus é em nós, quanto a palavra de Deus tem de nós e quanto o Deus desta palavra tem de nós, poderá fazer total diferença para nós sairmos do lugar de conhecimento para um lugar de conhecedores. Eu queria que você pensasse o seguinte: pastor, não é a mesma coisa ter conhecimento ou se tornar um conhecedor? É quase a mesma coisa, só que um pouco diferente. Pensa comigo assim, vamos lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 23 em diante. O texto ali nos mostra, nos narra o momento em que José ele é visitado por um anjo em sonho, e o anjo ele apresenta diante de José aquilo que estaria acontecendo com a sua futura esposa, Maria. E a palavra do Senhor diz assim: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O conhecimento, o conhecer que esse texto trata aqui, não é de conhecer Maria. Oi Maria, tudo bem? Olha, eu sou José, né? Você é minha prometida, eu sou o seu prometido, e nós daqui a pouco viveremos uma vida conjugal e familiar, porque Deus assim o quis. Não é este conhecimento. Este conhecimento, o original, palavra conhecer, e então José não conheceu Maria até que ela desse luz a um filho. Isso está falando de relacionamento íntimo sexual. Então, quando eu saio do conhecimento para conhecedor, eu saio de um relacionamento raso com Deus para ir para um relacionamento íntimo com Deus, né? Então, isso poderá fazer total diferença para nós sairmos de um lugar de praticantes da fé para um lugar daqueles que praticam de forma viva a fé. Tem diferença? Sim. Um simples praticante da fé ele pode se tornar um religioso, mas aquele que é um praticante de uma fé viva, ele é um praticante daquilo que ele tem de Deus, Deus tem dele, aquilo que ele tem da palavra, a palavra de Deus tem dele, ao ponto de gerar vida. Só existe algo no céu que fez com que Jesus ele se tornasse o Deus encarnado, que o levou para a cruz, ele se entregou à morte, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. Só tem algo, uma coisa, que motivou a Deus a fazer esse plano sobrenatural. Chama-se você e eu. Chama-se homem e mulher. Chama-se criação. Deus criou a mim, criou a você,
para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E Deus nos chama a termos um nível de relacionamento íntimo com Ele, aonde esse relacionamento possa gerar vida, como foi com Maria e José. O relacionamento de Deus com Maria e José trouxe à existência algo impossível. Sem o relacionamento sexual de um homem e de uma mulher, foi gerado vida. A partir da obediência de um homem e de uma mulher, toda a história da humanidade foi mudada. Então Deus nos convida a nós termos este conhecimento em Deus, capaz de ser um conhecimento gerador de vida. Então sair do conhecimento para um conhecedor. Amém? Então eu não estou falando do quanto eu conheço, por exemplo, da Bíblia, mas o quanto a Bíblia me conhece. Eu não estou falando o quanto que eu entendo, mas o quanto a Bíblia me compreende. Percebe? Então, quando a palavra de Deus e o Deus dessa palavra me conhece, isso me transforma ao ponto de gerar mudança de hábito, ao ponto de gerar mudança de estilo de vida, ao ponto de gerar vida a partir de uma mudança de vida. Porque o conhecimento, segundo esse texto, ele nos revela uma intimidade, citada aqui por Mateus 1,25, que é potencializado pelo mover de Deus em nossa vida, ao ponto de gerar vida em áreas da nossa vida que talvez esteja apenas subsistindo, ou quem sabe já estão mortas. Então o desejo de Deus é que nós nos relacionemos com Ele de uma forma tal, aonde o mover do seu Espírito, pelo poder da sua palavra, gere em nós uma vida tal que ela possa ser chamada de vida abundante. Deus tem para você, nesse ano de 2025, uma vida abundante. Deus deseja que você desfrute de algo dele que no ano de 2024 você não desfrutou. Nós tivemos uma palavra tão abençoada na última semana, onde o Senhor te convida a ser um recipiente novo, um odre novo, e agora o Senhor está dizendo para você, mais do que um recipiente novo, você precisa ser transformado de dentro para fora. Áreas da sua vida que estão mortas, eu creio em nome de Jesus, que serão vivificadas pelo poder da palavra de Deus. Então, quando eu me deixo tomar por esta palavra, onde eu saio de um simples, um mero conhecimento da palavra de Deus, agora aquele conhecimento, então, ele faz parte de mim, agora eu sou conhecedor, porque aquilo transformou o meu viver de uma forma tal, que agora eu começo a gerar vida a partir daquelas áreas que parecia que não existiam mais na minha vida. Eu começo a ser surpreendido pelo milagre de Deus. O conhecimento de Deus, do Deus vivo e de sua palavra, ele nos é potencialmente poderoso. Parece redundante o que eu estou falando, mas ele é potencialmente poderoso para autenticar de dentro para fora aquilo que Deus fez no nosso interior. As pessoas passam a enxergar em nós aquilo que Deus fez em nós por meio da sua palavra, um relacionamento vivo. Isso me faz pensar no texto de Ezequiel, que eu quero ler com você agora, e eu quero gastar um pouquinho de tempo nesse texto. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor? Ou melhor, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Ezequiel, profetizei como se me deu ordem. Ezequiel está dizendo, então eu profetizei conforme o Senhor me falou. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Uau! Linda essa palavra. Poderosa essa palavra. E na verdade eu quero fazer uma junção dessa palavra de Ezequiel com a verdade de Mateus 1,25, quando o Senhor nos fala que o relacionamento com Ele, o conhecimento que Ele deseja ter conosco, é um conhecimento tal, aonde aquele conhecimento ele se torne gerador de vida em mim. E eu posso olhar para esse texto e ver algumas atitudes de fé que vão atrair esse milagre visível. Se nós olharmos para esse texto, do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos Ezequiel, ele tendo algumas atitudes. Primeiro, ele dá atenção para a revelação daquela realidade. Segundo, ele tem um desafio por aquilo que o Senhor está mostrando para ele. Ele tem o desafio de crer naquilo. Depois, ele tem o desafio de obedecer. Então, eu preciso dar crédito para depois obedecer. E então, depois, ele tem o desafio de sair de um plano natural para o plano do crer, no sobrenatural. O plano que lhe é apresentado. Então, depois disso, ele tem uma atitude de fé mediante uma palavra liberada, aonde ele começa a contemplar com os seus olhos uma manifestação sobrenatural, aonde eu fico imaginando a cena, irmãos, aonde um osso corre atrás de outro osso, né? O fêmur querendo se juntar com a tíbia, e joelhos tentando se juntarem, e braços ao antebraço, e coluna, então aqueles ossos todos misturados de repente se ajuntando, porque um homem decidiu crer naquilo que lhe estava sendo revelado, e após o crer ele teve uma atitude de fé, que fez ele enxergar aquilo que Deus estava revelando para ele. Mas eu ainda olhando para esse texto, eu vejo que Ezequiel ele teve uma segunda atitude de fé. Primeiro, ele atrai o milagre visível. Depois, em segundo momento, ele atrai o milagre invisível. Ele não poderia ver, mas o Senhor orienta ele a partir do versículo 9 e diz assim: agora profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. E então, Ezequiel, tomado de autoridade, ele crê pela segunda vez, obedece pela segunda vez, e ele profetiza pela segunda vez. A primeira vez ele profetiza para que aqueles ossos que estavam todos separados, eles se ajuntem. Só que ainda não havia vida. Mas a partir do momento que ele se apossa da autoridade daquela palavra, a partir do momento que ele se apodera da autoridade daquela palavra que foi liberada sobre ele, e então ele fala segundo a palavra que o Senhor lhe orienta, no versículo 10, ele diz: profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé um exército grande e numeroso. Quando nós entramos neste lugar de relacionamento com Deus, nesse conhecimento de Deus e de sua palavra, quando nós passamos a dar crédito de fato para essa palavra, nós damos crédito, essa palavra ela está em nós, e pela fé nós trazemos à existência coisas que não existem, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus se manifestar nessa realidade física. Mas perceba que não é do céu para a terra, é do céu para você. Porque Deus já plantou algo dentro de nós. Já foram liberados sobre você, liberados sobre mim, a trazer à existência coisas que não existem. Então você que está desanimado, você que está triste, você que está angustiado, você que está deprimido, está entrando aí num processo de depressão, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Dê crédito para a palavra do Senhor. Dê crédito para aquilo que foi plantado dentro de você. Creia na palavra que Deus já liberou sobre a tua vida desde a eternidade. Dê crédito para o Senhor. Dê crédito para Deus operar na sua vida. Dê crédito e coloque a tua fé em ação para que o sobrenatural venha sobre você e traga vida onde já não existe mais vida. E traga vida para aquela realidade, para aquela área da sua vida que está talvez subexistindo.
quase morrendo, ou áreas da sua vida que já está morta. Creia, dê crédito para a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para você hoje, eu quero trazer vida sobre esta área. Eu quero que o meu espírito, eu desejo que o meu espírito que habita em você, floresça dentro de você, cresça dentro de você, ao ponto de você experimentar do poder gerador de vida que está em você. José, ele precisou crer naquilo que o anjo liberou da parte de Deus para a vida da esposa dele, da futura esposa dele. E ele creu acima de toda e qualquer expectativa. Ele creu acima de toda a realidade da sociedade da época. Ele creu acima de qualquer crítica que ele recebera. Ele creu acima daquilo que talvez a família fosse dizer. Ele creu na palavra, e o fato dele crer na palavra, crer significa dar crédito. Quando ele deu crédito para a palavra, ele testificou com os olhos dele aquilo que o Espírito Santo de Deus estava gerando dentro de Maria. E ele creu tanto que ele esperou. Ele esperou para conhecer Maria, para se relacionar de forma marido e mulher, intimamente, sexualmente com Maria, até que Jesus nascesse. Ele esperou. Existe um tempo para todas as coisas. Às vezes nós nos apressamos ou colocamos os pés na frente das mãos, ou nós vamos, como se diz o ditado, colocamos a carroça na frente dos burros, e então atropelamos o processo que Deus tem gerado na nossa vida. Pare um pouco, nós estamos no começo do ano ainda, você tem todo o ano pela frente, projete o teu ano, mas a partir de algo que Deus deseja construir, reconstruir, ou até mesmo avivar dentro de você. Eu creio que essa palavra que está sendo liberada sobre a tua vida hoje vai ativar algo dentro de você como um gatilho, aonde você, com toda certeza, provará de coisas na sua vida, provará de planos de Deus na sua vida que já estavam enterrados. Eu desafio você agora, em nome de Jesus, a desenterrar esses poços que estão entulhados. Eu desafio você agora, em nome de Jesus, a desenterrar planos que você deixou no passado. Planos que você creu que Deus te deu, que Deus construiu em você, mas talvez tristezas, angústias, algumas decepções do ano passado, do ano retrasado, tiraram você daquela realidade que você sabia que Deus havia dado para você. Você tinha convicções. Eu quero dizer uma coisa para você, existe um processo. Deus construiu você para viver essa realidade que Ele plantou dentro de você. Você precisa crer nisso. Creia na palavra do Senhor. Creia na evidência da palavra do Senhor. E fala para Deus, Deus, me dê fé, para que eu possa crer na verdade da Tua palavra e ver a vida que existe na Tua palavra, transformar o meu viver e transformar aqueles que estão ao meu redor. Eu creio nisso para a tua vida, para este ano de 2025. A partir de um odre novo, como nós vimos a semana passada, vem um vinho novo. Mas este vinho novo, ele será processado dentro do odre. E nós sabemos que quando o vinho ele é colocado dentro do odre, naquela época de Jesus, os recipientes de vinho, ele era feito de couro de carneiro. Então, aquele couro ele era de um tamanho quando era depositado o suco da vide ali dentro. Mas depois dele passar pelo processo de fermentação, aquele couro ele era esticado, ele era expandido, porque ele precisava suportar essa expansão da fermentação do vinho. Então eu quero dizer para você, dando um pouco de continuidade naquilo que o Senhor nos deu a semana passada, não basta ser um odre novo e ter um vinho novo. Eu tenho que suportar o processo da expansão, porque o vinho novo ele vai provocar uma fermentação. E aí o que acontece? As coisas que pareciam estar mortas, elas vão reviver na sua vida, em nome de Jesus. A partir do momento que eu e você crermos na verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Viva pela fé, movido pela fé e pela verdade da palavra do Senhor. Dê crédito à palavra do Senhor. Dê crédito ao que está escrito neste livro. Dê crédito ao que o Senhor revelou neste livro a respeito da sua vida. E prove do melhor de Deus para a sua vida neste ano de 2025. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa, no fim deste ano, celebrar a transformação de áreas da sua vida que estavam adormecidas ou até mesmo mortas. Que você possa celebrar. E assim como Ezequiel viu com os seus olhos, a partir de ossos secos, mortos, ressequidos, a palavra do Senhor, no versículo 10, diz que ele viu
um poderoso exército e grande em número se levantar a partir do momento que ele deu crédito e agiu pela fé em cima da palavra que ele havia recebido. José foi assim, Ezequiel foi assim, e eu profetizo que sobre a tua vida será assim neste ano de 2025, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz.